Pessoal, o Mauro César aí soltou o verbo, né, sobre essa partida patética do Flamengo ontem aí, assustador, irreconhecível. Fizeram a comparação com o Andréas Pereira e o Mauro César, como sempre, deu no meio aí, falando que não tem nada a ver, né, que o Paquetá é mais jogador, mas realmente o Flamengo ontem deixou a desejar bastante. Era um jogo para chegar ali e se aproximar, né, da liderança e mais uma vez aí, essa data FIFA prejudicando muito. Os times, quando vota data FIFA, vota irreconhecível, irreconhecível. Olha só o que o Mauro César falou aí, respondendo ao Lavieri. E a bancada aí, se liga aí. Ó. Começo de carreira, e o Paquetá é um jogador formado. Sim. Né? Quer dizer, você tinha elementos para saber que... Como o Arias. Não... Sim, o Arias, né? Sim, o Arias, mas... Os dois já são... Sabe que eu acho que a comparação mais... Mas o Arias já rendeu no Palmeiras mais que o Paquetá no Flamengo. Eu acho que a melhor comparação, até pela posição e pelos dois terem partido da seleção, futebol inglês, é Andréas e Paquetá. O Andréas veio por 10 e o Paquetá veio por 42. Mas eu acho que não é só o dinheiro. Eu acho que o Paquetá voltou, não é para jogar no Flamengo. Para jogar na seleção. Para jogar na seleção. Então, mas isso aí não, isso para mim é claro. Claro, através do Flamengo e para a seleção brasileira. Ele não está jogando no Flamengo e não está sendo nem chamado pelo Ancelotti. E o Danilo? É uma decepção dupla no Flamengo e na seleção. E o curioso do Paquetá é que ele foi chamado todo o ciclo do Ancelotti e ele ficou fora justamente no último e justamente depois dele ter voltado ao Brasil, que a expectativa dele era continuar sendo titular. Deixou de ser jogador europeu. Diga lá, Arnaldo. Eu só acho o seguinte, gente, eu tô fazendo uma crítica pontual ao Paquetá. Acho ele um ótimo jogador e acho que não tem comparação no momento dele com o do Andrés. O Andrés estava já subutilizado no Fulham. O Paquetá tinha proposta de outros times da Premier League maiores do que aquele que ele defendia, que era o West Ham. Uma situação de mercado bem diferente. A valorização dele era outra. Isso pesa muito. Tanto que o Andrés custava 20 e caiu para 10 porque ele virou reserva. Ele não estava mais sendo utilizado pelo Marco Silva lá no Fulham. Agora, minha crítica é pontual a esse momento. Eu acho que é caro, mas acho que o Paquetá é um ótimo jogador e pode dar retorno, mas ele tem que ser cobrado como todo jogador tem que ser cobrado, especialmente quando custa uma fortuna. Esse papo, não, o cara não tem culpa. Por que não tem culpa? Se você custou muito dinheiro, é porque você ganha mais, você ganhou mais luvas, você vale mais, você vai ser mais cobrado sim. É óbvio. É inerente à condição de jogador mais caro, vale para qualquer um, inclusive para ele. Eu acho ele um ótimo jogador. Mas eu estava vocês, acho que o Trajano tocou num ponto, esse negócio da data FIFA da seleção. O Paquetá acabou sentindo mais a data FIFA que o Neymar. E era a grande expectativa, porque a data FIFA foi a data FIFA do Danilo e do Hendrick, certo? E a grande expectativa era o encontro na volta da data FIFA do Paquetá com o Neymar no Maracanã domingo. Só que antes tinha Santos e Remo e Bragantino e Flamengo. Então eu estava bem atento às reações de Paquetá e Neymar, né? Pós-data FIFA. O Neymar, daquele jeito de sempre, pavio curto, mas até em campo fez uma ou outra coisa. E o Paquetá me pareceu bem além do time estar todo bagunçado, porque todo mundo do Flamengo jogou mal, vai, gente. Não foi só o Paquetá, né? Todo mundo do Flamengo jogou mal. Mas ele me pareceu bem, e acho que agora a missão dele passa a ser cada vez mais complexa de recuperar a vaga que tinha no grupo do Ancelotti. Esse jogo de domingo, sem o Neymar, de novo, é um jogo importante, com visibilidade grande, volta ao Maracanã, e o Flamengo vai estar pressionado, né? E vamos ver se ele vai conseguir dar uma resposta. A rapaziada que jogou foram os caras, basicamente, com os quais ele pôde contar durante todo esse período, e tudo estava errado ontem. Tudo. É difícil até enumerar, porque nada o Flamengo fez direito ontem. Uma postura inadequada, um time nada competitivo, cometeram erros crassos. O primeiro gol, por exemplo, a bola quando vai ser lançada assim, eu estou até num debate com um colega sobre, que é mais da turma do Tatiquense, e tem 1001 explicações acadêmicas para algo, para mim, que é básico, que a gente vê no futebol desde sempre. Que é quando o jogador percebe que todos seus companheiros estão à frente do atacante adversário, ele dá um passo à frente e coloca o sujeito em impedimento, mesmo que não seja esse o plano. Não estou aqui a defender uma linha de impedimento naquele cenário, mas se você percebe, opa, peraí, o cara está na frente, eu sou o cara que estou dando condição.
A bola vai ser lançada, antes do lançamento eu já me projeto. Isso é inteligência de jogo, é o básico. E o Ayrton Lucas, que é um jogador com muitas limitações, aliás, o senhor José Boto não procura o outro lateral e negociou o Vinha também, que não vinha bem. Vinha não vinha bem, né? Até pela parte física, etc. Está lá no River Plate também na reserva. E ele dá condições para o Pita, que faz um golaço, um gol espetacular, né? E o Rossi não tem culpa nenhuma. O Rossi, aliás, foi o único que se salvou com boas defesas no decorrer do jogo. No segundo gol, o Gabriel finaliza sem ninguém proteger a cabeça da área. E até eu conversava com o colega Vitor, o Fausto Nove, ele estava dizendo que antes do jogo ele fez um estudo e percebeu que o time do Bragantino já tem alguns gols no campeonato com escanteio batido curto, buscando justamente esse posicionamento. O Leonardo Jardim não sabia, o Fausto Nove sabia, ele não sabia, né? O jogador dele não sabia, ou então esqueceram. Então, são erros básicos. E aí vem a questão do Pulgar, que é um jogador viril / violento, sem dúvida alguma, mas que ontem não foi nenhuma questão de virilidade jogando bola, ele deu um soco. Ele deu um soco, ele bateu. Quer dizer, o que esse cara tem na cabeça? E alguns torcedores estavam preocupados recentemente porque a multa dele ficou mais baixa. Jogador com mais de 30 anos, com uma multa de 6 milhões, se aparecer algum doido que queira pagar, que leve. Ora, bola, isso é uma ótima venda. Evidentemente, seria uma ótima venda. Então, se fica um apego a certos jogadores cujo comportamento tem que ser questionado. Na final da Libertadores, ele poderia correr o risco de expulsão, como também o Rafael Veiga, que foi pouco falado. Os dois poderiam ter tomado cartão vermelho. Quer dizer, um jogador que comete esse tipo de coisa, mais de uma vez, e o que faz o senhor José Boto? Essa é a grande pergunta. O senhor José Boto, quando da demissão do Felipe Luiz, vazou, né? Vazado isso aí, que ele foi lá e conversou com os jogadores, falaram que eles estavam não respeitando a liberdade que o Felipe dava para eles, que não tinha concentração e tal. E o que ele fazia nesse momento? O que ele fez para cortar esse negócio? E agora, o que ele vai fazer com relação a esse atleta que colocou o time, decretou a derrota? Porque no começo do segundo tempo, 3 minutos, 11 contra 11, se você consegue fazer o gol, volta para o jogo. Nesse cenário, gente, um ponto vale muito, como foi contra o Corinthians. De novo, com o jogador expulso ali injustamente. Mas dessa vez, expulsão mais do que justa, por uma inconsequência de um jogador que foi extremamente responsável e não pode ficar em branco isso, não pode ficar. Hoje, pelo que apurei, o presidente do clube vai no CT, vejamos se vai ter algum tipo de conversa com os jogadores. 2 atletas, acho que são muito importantes nesse contexto para mudar esse cenário, e eles manifestaram a sua indignação depois do jogo. O Jorginho e principalmente o Danilo, que estava bem pé da vida, né? Eu acho que esses caras são caras que podem fazer o bem ali, porque para eles é novidade, né? Essa flamengada ridícula, especialmente a Bragança Paulista, que já aconteceu outras vezes, em 23, o São Paulo era o técnico, foi 4-0. Também voltando de data FIFA. E, curiosamente, foi a única derrota em 20 jogos, até o auxiliar dele socar o Pedro e a temporada ir para o espaço. Então, tem muita coisa errada, muita coisa. O técnico tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, o diretor tem que mostrar o que veio. O que o senhor Boto veio fazer no Flamengo? Gastou mais de 110 milhões em contratações. 110 milhões de euros em contratações. Se você contar as luvas de alguns jogadores, vai dar mais de 110 milhões de euros para contratar o Emerson Royal por 9 milhões, para não procurar um lateral esquerdo, e não tem um centroavante, além do Pedro, numa partida patética também, embora o Ayrton Lucas, de novo ele, né, não tenha passado uma bola para ele no começo do jogo, que deveria ter cruzado. E nisso tudo, eu quero falar também de Lucas Paquetá. Se o senhor Lucas Paquetá acha que vai à Copa do Mundo fazendo firulinha e jogando essa bola ridícula, acho que vai ficar decepcionado. Esse jogador era para ter chegado ao Brasil, já que ele queria tanto voltar, sair da Inglaterra, faminto, com fome, e não jogando da maneira que está jogando. Patética a atuação de Lucas Paquetá. Tá? Não acho ele um bagre, um mau jogador, muito pelo contrário, mas ele tem que ser muito questionado. Um jogador que carrega um selinho, uma etiqueta no pescoço de 42 milhões de euros, o mais caro da história do futebol brasileiro, não tem o direito de jogar o que ele jogou ontem, ou não jogou. Não tem, vou repetir, o direito de fazer uma partida patética como fez ontem. Simples assim. Pediu para voltar, o Flamengo fez um esforço, contratou de volta, então ele tem que fazer a diferença no sentido inverso do que ontem, porque ontem não fez nenhuma diferença. Então o que aconteceu ontem foi grave, muito grave, e vejamos como o Boto e o BAP também, que é o presidente, vão reagir. O BAP já falei no começo do programa, agora estou falando mais do Boto, mas são os dois que têm que tomar controle da situação. E vale lembrar que houve uma espécie de um movimento até, nas últimas semanas, quando o time estava vencendo, de exaltação de Leonardo Jardim, que nisso estava embutido, eu percebia dessa maneira, tá? Uma espécie de, olha,
Agora temos um técnico, né, mais top. O técnico do Flamengo do ano passado, que saiu demitido esse ano, e que pese ter também responsabilidade da má fase do começo de 2026, ele é top aqui no Brasil. O Filipe Luiz é top. Porque ele ganhou a Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, e aquelas 2 taças lá que eles dão lá no Catar, né? Aqueles 2 jogos. E só perdeu o PSG dos pênaltis. E ganhou do Chelsea, campeão da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Não é pouco. Não é pouco. Então o Flamengo tem um ótimo técnico, que ontem foi muito mal, mas o anterior também é muito bom, é bom pra cacete. O pessoal tava aqui lendo nos artigos aqui no artigo no GE, pô, o Gá tem que parar com isso, cara. O Gá tem que parar com isso. Daquela vez foi contra o Palmeiras que o árbitro não expulsou ele, né? Deu amarelo. Se foi amarelo, não foi? E tem que parar com isso, velho. Ser volante não é isso, você saber jogar. A gente pega ali, eu vejo jogadores aí como, né? O jogador da França mesmo, o Negão, né? Que joga na Arábia, o cara joga muito, canteio, o cara não dá uma pancada, o cara só vai na bola, pô. Volante, isso já é de pessoa, essa violência, pô. Tem que parar com esse negócio. Parar com esse negócio que prejudicou bastante o Flamengo. Jogador a menos, né, tal. Prejudicou. Cara, eu concordo plenamente com tudo que o Mauro César falou aí, cara. Muita gente... Porque o Mauro César é pouco compreendido por muitas pessoas. Essas críticas que ele está fazendo, se você for olhar, é críticas construtivas, não é destrutivas. Ele falou do Filipe Luiz. O que o Filipe Luiz falou, ganhou. Ele fala que o cara errou e fala onde o cara acertou. Mauro é muito... Eu acho o Mauro César, cara, muito íntegro nas suas análises. E quando ele fala que o Jardim é bom treinador, também. Não é esse resultado que vai fazer o cara ser pior. O que eu falo é o seguinte, o Flamengo tem um defeito, pessoal. Você não pode não gostar do que eu vou falar, mas eu vou falar. O Flamengo tá com uma superestima e não pode existir isso. Aí futebol tem dessas, cara. Você perde por lanterna, você ganha por primeiro, você perde por quinto, você ganha por terceiro, você perde por 13º. Se você não tiver focado, isso acontece. Agora, se você tiver, não, vamos jogar e vamos ganhar. Todo mundo, correr por todo mundo ali. Ganha o jogo, pô, ganha. E ontem ninguém jogou bem, pô, incrível que pareça. Pode ter sido a data FIFA, realmente, porque a data FIFA, o Flamengo vinha bem com ritmo, ficou 12 dias parado. Isso pesa. Para alguns jogadores pesa, ainda mais o Flamengo, que tem jogadores com idades um pouco acima, né? Jogadores de 30, como o Jorginho, de 30 para cima, né? Jorginho, como o Pulgar já tem 30, né? Tem um Rossi. Então é um time experiente, né? É um time já experiente. Então, jogadores como o Alexandre, mas Alexandre também, né? Tem o Danilo também, que é muito experiente. Então, é um time que precisa realmente de ritmo. E quem tem mais idade sabe, como você para, uma coisa e volta é diferente. O cara que é jovem sente menos. Sente menos. E, cara, e comparação com o Neymar, com o Andrés Pereira não faz sentido, pô. Como o Mauro César falou, o Fulano lá tava querendo dispensar o André já, pô. André é um bom jogador, pô, baita jogador. Mas não se compara ao momento do Paquetá, onde ele estava no West Ham com o André, porque os caras ficam querendo fazer comparação com o time deles, pô. Né? O Lavieri sempre faz comparação do Palmeiras com o Flamengo. O Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo. Cada um faz o seu, pô. Mas comparação, eu também não gosto de comparações. Eu tô do lado do Mauro César. Pra mim, cada jogador tem suas especialidades, né, suas especificações. Então não dá pra ficar fazendo comparações, cara. Não dá, não. O Flamengo perdeu, beleza, esquecer isso aí, ver onde errou e não errar mais. E o doutor Pulgar aprender que não é boxe, né? É futebol, cara. Não pode fazer aquilo. E até no final do jogo também, né? O Dela Cruz, por algum problema, o cara levantou a bola, entregou o juiz. Perdeu, gente. Paciência. Eu sei que é duro, a vida é assim também. Olhar onde errou, ver onde errou. O erro começou na expulsão, né? Então tem que ter calma, pô. Olhar onde errou e não errar mais. Se for possível, ter que tomar medidas drásticas, como deixar algum jogador no banco, jogadores que muito supõe-se titular, não pode. Não existe time titular. Existem jogadores que vai jogar no momento que estão bem. Eu concordo com o Mauro César. O Flamengo foi uma flamengada ontem, mas eu creio que não vão mais cometer esses erros, beleza? Agora comenta aqui o que vocês acharam aí da análise do Mauro César. Ele está certo? Ele errou em algum ponto? Cara, eu escutei várias vezes esse corte aqui dele. Eu não achei nada. O que ele falou foi o que eu vi, cara. E sobre o Filipe Luiz também, né? O cara
não tem que falar que era um mau treinador. O ano começou mal pro Flamengo, fato. Mas eu creio que ainda tá no começo do ano, vai consertar. Não tem nada perdido, tá tudo ok ainda. Então dá para se recuperar, ainda chegar para brigar por esse título aí do Brasileirão tranquilamente, beleza? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo, pessoal.